Bem, vamos lá, minha gente. Eu apaguei o que eu tinha rabiscado aqui do vídeo anterior, então aqui eu já destaquei que aqui vai começar então essa aula 2, né, o segundo vídeo. Bem, e a gente começa com as propriedades do produto interno, como está aqui. Bem, então sejam x, y, z, vetores do Rn, e C um escalar, ou seja, um número real. Então, eu tenho o produto interno entre x e x acaba sendo a norma de x ao quadrado, e esse valor, obviamente, é maior do que zero, né? Essa distância aí. Bem, por que disso, né? Se eu pego lá x por x, então se eu pego um vetor lá assim, ó, vamos botar assim, o vetor x é o vetor azinho e bzinho. Vamos fazer assim. Se eu faço x por x, o que é isso aqui? É o a vezes a, né, mais b vezes b, correto? Que eu vou multiplicar, quer que eu explicite melhor? Vamos botar aqui assim, né? Cadê? Seria o vetor AB e escalar o vetor AB. Né? Então, eu vou multiplicar ponto a ponto e somar. Então, é esse valor vezes esse, que vai dar a vezes a, né? Mais b vezes b, que nada mais é do que a ao quadrado mais b ao quadrado. Ora, isso aqui é a norma de x ao quadrado, né? Sem tirar a raiz, ok? E esse valor, obviamente, é maior ou igual a zero, né? Isso aí vai depender, se x for zero vai ser zero. Isso é maior ou igual a zero, porque isso retorna sempre um número positivo, né? O quadrado de dois números é sempre um número positivo. Bem, a segunda propriedade é que também vale a propriedade comutativa, tá? Terceira propriedade é que eu tenho ali uma propriedade distributiva. Se eu tenho a soma de dois vetores, essa soma escalar outro vetor, né, eu posso distribuir ali. Então, se eu tenho, por exemplo, também, pode ser o contrário, tá? Se eu tiver um vetor W que escalar U mais V. Então, eu posso escrever isso como W escalar U mais W escalar V, tá bom? E o que envolve o escalar com a constante, com o produto interno. Então, eu também posso meio que passear com a minha constante, né, dentro do produto interno conforme eu preferir. Só vocês observarem aqui essa propriedade D. Né? E a gente tem aqui também a desigualdade de Schwarz. Eu vou demonstrar aqui rapidinho. Se quiser pular o vídeo ou adiantar, se não quiser ver a demonstração. Mas a demonstração é interessante porque vocês vão acrescentar bastante coisa à medida que eu vou desenvolvendo essa demonstração, tá bom? É uma coisa meio que tirada da manga, tá? A gente vai lá e puxa a solução, né? Mas, enfim. Então, vamos começar assim, né? Vou botar aqui. Desigualdade de Schwarz. Tá bom? Então, eu vou começar chamando o vetor. Vamos calcular aqui o produto interno de um vetor x, vamos colocar assim, né? Você tem vetores x e y, tá? Eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou fazer x mais alfa y e escalar x mais alfa y. Tá bom? E lembrando que isto, né, estou fazendo o escalar de um vetor por outro. Tá? Lembrando que isso aí, eu estou fazendo um escalar de um vetor por ele mesmo, aliás, né? Então, lembrando que isso daí, pela propriedade A que está aqui, é uma coisa maior ou igual a zero. Isso vai retornar um número maior ou igual a zero. Então, vamos fazer o desenvolvimento desse produto escalar aí. Então, aproveitando, né, as propriedades distributivas que tem aí, eu já sei que eu posso fazer isso de forma assim, mais prática, né, igual a gente faz com o número real. Então, isso vai ficar x escalar x, que é esse x por esse, ok?
mais x escalar alfa y, que é esse x por esse vetor aqui, né? De novo, mais alfa y escalar x, né? Mais alfa y escalar alfa y. Isso é maior ou igual a zero. Bom, aí, usando a propriedade A, eu tenho que x escalar x é a mesma coisa que norma de x ao quadrado. Usando a propriedade D, eu posso escrever essas duas parcelas aqui com o alfa na frente, né? E ainda posso utilizar a propriedade B, que é a comutatividade. Então, eu vou escrever mais alfa x escalar y mais alfa x escalar y, porque y escalar x é igual a x escalar y. Mais, a mesma coisa aqui, eu vou colocar alfa ao quadrado, né? E y escalar y, tá bom? Maior ou igual a zero, né? Então, vamos dar uma organizada nisso, lembrando que y escalar y é norma de y ao quadrado. Então, norma de x ao quadrado, mais, repara que isto é um número real e isto também é um número real. Alfa vezes x escalar y, né? Vou até botar aqui entre parênteses, porque eu acho que separa melhor, tá? São números reais, o produto interno é um número real, né? Então, isso vai ser 2, né? Alfa x escalar y, ok? Mais alfa ao quadrado, norma de y ao quadrado. Isso é maior ou igual a zero. Bem, aqui tem um pulo do gato aí. Eu vou reorganizar essa soma aqui, e aí, para vocês enxergarem o que eu estou querendo dizer aqui. Então, olha só, eu vou escrever norma de y ao quadrado vezes alfa ao quadrado, tá? Mais 2x escalar y vezes alfa. Que alfa é uma constante, pode ser escrito em qualquer lugar. Mais norma de x ao quadrado. Isso é maior ou igual a zero. Gente, observa, isso aqui é um polinômio, tá? Do segundo grau. Isso aqui é um polinômio do segundo grau na variável alfa. Claro? Então, eu tenho um azinho alfa ao quadrado, mais um bzinho alfa, mais um czinho, né? Esses são os coeficientes desse polinômio do segundo grau. E eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Lembrando lá na história de parábola, para eu ter um polinômio maior ou igual a zero, todo positivo ou igual a zero, eu tenho que ter uma parábola que no máximo vai tocar aqui uma única vez, né? Porque eu tenho toda a minha função maior ou igual a zero. Para isso acontecer, o delta tem que ser menor ou igual a zero, tá? Ou seja, se eu tiver uma parábola voando assim, sem tocar o eixo, né, eu tenho que ter um delta negativo. Para eu ter uma parábola assim, com uma única raiz, eu tenho que ter um delta igual a zero, tá certo? Então, o nosso delta aqui tem que ser menor ou igual a zero. E qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac. O nosso B é 2xy, x escalar y. Então, seria 2x escalar y, isso aqui ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o nosso A? É o y, né? Aquela norma de y ao quadrado. Norma de y ao quadrado. Quem é o nosso C? Norma de x ao quadrado, tá? E isso tem que ser menor ou igual a zero. Tá bem? Desenvolvendo aí. Aqui, esse produto interno aqui, então vai ficar assim, ó. 4, né? Que multiplica o produto interno de x por y ao quadrado. Certo? Menos 4 vezes norma, vou botar na ordem aqui, tá? Norma de x ao quadrado vezes norma de y ao quadrado. E isso tem que ser menor ou igual a zero. Eu posso simplificar tudo por 4, né? Eu vou cancelar esse 4 aqui. E vou passar, né, essas normas aqui do lado de lá. Então, eu vou ficar com
produto escalar de x por y ao quadrado, lembrando sempre que esse produto escalar é um número, menor ou igual que a norma de x ao quadrado vezes a norma de y ao quadrado. Tá bom? Então, esses são todos números reais, é tudo positivo, né, de um lado e do outro. Eu posso extrair a raiz e eu vou ficar com... lembra o seguinte, tudo positivo não, detalhe, me enganei aqui. O produto escalar de x por y pode ser um número negativo, tá bem? Então, vocês lembram que quando eu faço a raiz quadrada de um número negativo ao quadrado, isso daqui é um módulo de um número qualquer, né? Isso é um módulo dele. Então, aqui é um módulo de x por y. Eu vou botar módulo simples assim, porque trata-se de número real, tá? Isso é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y, que é a desigualdade de Starks. Tá bom? Então, tá demonstrada a nossa desigualdade de Starks. Bom, aí a gente vem com outra definição, que é o ângulo entre dois vetores, x e y, tá? Com θ entre 0 e π. Eu não vou considerar aqui a possibilidade de eu medir. Se você desenha, né? Se você desenha dois vetores aqui, né? O vetor x e o vetor y, que ângulo que vocês vão considerar que formam o ângulo entre esses dois vetores? Você vai considerar sempre o menor ângulo. Você não vai pegar esse ângulo aqui de fora, tá? Você vai pegar esse ângulo aqui. E esse vai ser o meu θ, tá bom? Bem, aí, para eu desenvolver esse cosseno da forma como está aí, né, que é o produto escalar de x por y dividido pelo produto das normas, né, a gente vai usar a lei dos cossenos. Não sei se vocês se lembram da lei dos cossenos. Está lá num passado bem distante, né? Imagina que eu tenho aqui um triângulo qualquer, tá? Vou chamar esse aqui de Azinho, aqui B e C, e aqui está um ângulo certo. A lei dos cossenos é assim, é quase um teorema de Pitágoras, por isso que é fácil de a gente memorizar. O A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aí parecido com o Pitágoras, né? Só que aí vai ter um detalhe, menos 2 vezes B vezes C vezes esse cosseno entre os dois lados, tá? B e C. Então, essa é a lei dos cossenos. Isso aqui é a lei dos cossenos. E é isso que a gente vai aplicar para descobrir, né, o cosseno entre esses dois vetores. Só que aqui eu tenho que entrar com o conceito de norma e tal. Né? Então, se eu tenho lá, vamos lá. Vamos fazer aqui. Como eu tenho aqui um vetor x e um vetor y, tá? Como é que eu vou obter esse cosseno desse ângulo aqui? Bem, lá pela nossa lei dos cossenos, quem seria essa distância A correspondente a esse triângulo aí em cima? Quem é essa distância aqui? É o x menos y ou o y menos x, em norma, né? Então, vamos colocar aqui que isso aqui é a norma de x menos y. Tá bom? Então, se eu aplicar a lei dos cossenos, eu vou ficar com a norma de x menos y, tá? Como sendo igual a quem? Norma de x, aliás, norma ao quadrado, né? Norma de x ao quadrado mais norma de y ao quadrado menos 2 vezes a norma de x vezes a norma de y vezes o cosseno de θ. Ok? Muito bem. Quem é a norma de x menos y ao quadrado? Lembra que eu volto aqui, tá? Olha lá, a norma de um vetor ao quadrado é o produto escalar desse vetor por ele mesmo. Então, vamos escrever isso aqui. Então, isso vai ser x menos y escalar x menos y. É igual a isso tudo aqui, tá? Tudo aqui. Vou repetir não. Depois eu vou ter que reescrever isso próximo. Aí vai ficar assim. Então, vamos desenvolver esse produto interno aqui. Vai ficar x interno com x, menos x interno com y, menos y interno com x, mais y interno com y. Igual
aquilo tudo lá que está lá. Tá bom? Aí, voltando aqui. Quem é x por x? Norma de x ao quadrado. X por y é igual a y por x. Então, eu posso dizer que menos 2 vezes, né? Produto interno de x por y. Mais norma de y ao quadrado. Agora, eu vou escrever aquilo tudo lá. A norma de x ao quadrado mais norma de y ao quadrado menos 2 vezes norma de x. Isso, ruim aqui, né? Menos 2 vezes norma de x, tá? Vezes norma de y, vezes o cosseno de θ. Quase não deu. Tá? Bom, essa norma com essa vai cortar, essa com essa também vai cortar, tá? Então, dando uma limpada aqui, vai ficar assim, menos 2x por y, né? Igual a menos 2 normas de x vezes norma de y vezes o cosseno de θ. Esse menos 2 a gente pode cortar também, e daí a gente explicita esse cosseno de θ aqui como sendo x por y sobre norma de x vezes norma de y. Tá aí, tá? O cosseno entre dois ângulos. Beleza? Muito bem. Aí tem umas observações aqui, né? Que são de definição. Então, dois vetores x e y, isso é importante, tá, gente? Isso aqui, ó, a gente vai usar depois para obter vetor perpendicular, tá? Então, dois vetores x e y não nulos do Rn são ditos ortogonais se o produto escalar entre eles, né, for não nulo. Desculpa, se o produto escalar entre eles for nulo, tá? Por que isso? Porque a gente tem o cosseno, né, o cosseno de 90 graus, se eu tiver dois ângulos, se eu tiver dois vetores, x e y, tá? Formando 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, se os vetores forem perpendiculares, né, eu tenho aí o produto interno entre eles igual a zero, tá? Então, por que eu falei que isso é importante? Vamos dizer aí que eu quero um vetor que seja perpendicular ao vetor U, que é o 2, 3. Quem poderia ser um vetor perpendicular a esse aqui? Um vetor cujo produto interno com ele dê zero. Então, por exemplo, se eu pego um V aqui igual a 3 menos 2, eles são perpendiculares. Eles vão ser perpendiculares. Porque se eu fizer o produto interno aqui, ó, porque U por V vai dar zero, né? Vai dar 2 vezes 3, dá 6, menos 6, né? Aí um outro também, qual seria? Porque tem mais de um. Se eu tenho um vetor U aqui, né? Quem é um vetor perpendicular a ele? Pode ser esse aqui, né? Ou pode ser para cá também, certo? Então, um outro vetor perpendicular a ele seria o vetor menos V, que seria menos 3 e 2, tá? Então, é só trocar as coordenadas e botar o sinal negativo numa delas, né? Trocar o sinal de uma delas, tá bem? Que aí a gente obtém vetores perpendiculares. Muito bem. Às vezes a tela não anda. Continuando. Desigualdade triangular. Essa desigualdade triangular também é importante. Né? Importante em que sentido? Não é uma propriedade que é muito comum, muito falada, né, na matemática. Vamos botar aqui. Desigualdade. Vamos lá. Que seria a norma de x mais y, né, é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y. Geometricamente, vou desenhar no R2, obviamente, né? O que isso significa? Tá?
Olha, vamos fazer o seguinte. Aqui está o x, aqui está o vetor y. Se eu fizer x mais y, vai ser esse vetor aqui. X mais y. Para que haja um triângulo aqui, olha só, para que haja esse triângulo aqui, tá? Então, essa distância aqui, ela tem que ser menor ou igual que essa daqui, que é a soma dessas duas. Porque senão não tem triângulo, tá? Senão não tem triângulo. Se essa soma for igual, aí eu vou estar com dois vetores assim. Aí eu não tenho triângulo. Maior não pode ser. Maior não tem como ser essa distância aqui. A não ser que eu forme uma coisa assim, ó. Aí não fecha o triângulo, entendeu? Essa soma aqui ser maior, essa distância aqui ser maior que essa, mais essa. Aí não dá para fechar o triângulo. O máximo que pode acontecer é ser igual, porque aí isso junta aqui, né? Aí eu vou ficar com essas duas distâncias aqui. Mas para formar um triângulo, ela tem que ser menor que a soma dessas daqui. Por isso que a gente chama de desigualdade triangular. Né? Mas aí, como é que a gente prova essas coisas? Né? Vou fazer o seguinte, vou começar do lado de cá, e vou desenvolver e vou chegar do lado de cá. Né? Então, vamos lá. Norma de x mais y. Meu Deus, sumiu aqui. Norma de x mais y, o que é? É o produto escalar de x mais y por x mais y. Isso dá o quê? Vamos lá, de novo, a gente fez essa operação várias vezes. Então, já vou escrevendo aqui de uma vez, tá? Que seria, no caso, a norma de x ao quadrado, né? Que é o escalar de x por x, mais duas vezes a norma não, o produto escalar de x por y, ok? Mais a norma de y ao quadrado. Tá bem? Mas olha, lá pela desigualdade triangular, vocês têm que módulo do produto escalar de x por y é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. Lembra disso? Na desigualdade triangular, não. Desigualdade de Schwartz. Ah, mas aqui é módulo, aqui não tem. Não tem problema. Se o módulo de um número é menor do que outro positivo, né, então esse número é menor que aquele. Se você tem lá módulo de, vamos botar aqui, módulo de x menor do que azinho, x é número real, tá? Módulo de x é menor ou igual a azinho, então esse x tem que estar entre menos azinho e azinho, né? Então o x tem que ser menor que azinho. Então vale dizer também que módulo não, produto interno de x e y é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. E a gente vai usar isso aqui. Então, na sequência aí, isso aqui é menor ou igual que a norma de x ao quadrado mais duas vezes a norma de x pela norma de y, usando a desigualdade de Schwartz, mais a norma de y ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é um produto notável, né? Conhecido, que é igual a norma de x mais norma de y ao quadrado. Nome quadrado perfeito, tá? Ah, desculpa, aqui tinha que ser ao quadrado. Desculpa. Então, você vai ter lá que é a norma ao quadrado, que é igual a isso aqui. Então, você vai ter lá que a norma de x mais y ao quadrado é menor ou igual, né? Porque no meio dessa sequência teve esse sinal, do menor ou igual que norma de x mais norma de y ao quadrado. Eu posso extrair a raiz, né? Porque não vai mudar o sinal, norma de x mais y menor ou igual que a norma de x mais norma de y. Tá bom? Então, essa daí é a desigualdade triangular. Ok. Eu vou finalizar de novo esse vídeo antes de produto vetorial em R3. Aí, no próximo vídeo, que eu vou chamar de aula 3,
tá? Aí eu falo de produto vetorial. Ok? Bem, então vamos continuar. Vetor unitário. O que significa isso aqui? É quando a gente precisa, vamos colocar assim, na hora de definir bases de espaço, às vezes a gente precisa unitarizar o vetor. Vetor unitário na direção de um determinado vetor, na direção e sentido de um determinado vetor, é um outro vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém tem um comprimento 1, tá certo? Então, como está aqui na definição, né? É um vetor de comprimento 1, por isso é chamado unitário, tem tamanho 1. Né? Então, para eu encontrar um vetor unitário na direção e sentido de um dado vetor, eu simplesmente, né, multiplico esse vetor por 1 sobre a norma dele. Tá? Então, aí aqui tem um exemplo. Né? Aqui no próprio texto, não vou rabiscar mais. Aqui, tá? Aliás, aqui não. Aqui, no caso, eles estão apresentando, né, as bases do espaço R2, né, que são vetores unitários, né, famosos do R2, vamos colocar assim, que é o vetor I, que é o vetor 1, 0, né, no R2 está aqui assim, né, o vetor I é esse aqui, tá, comprimento 1, e o vetor J é esse aqui, comprimento 1 também, tá. E no R3 eu tenho 3, I, J e K, que aí eu já tenho aqui assim, né, aí esse aqui é o I, não sei porquê. Esse aqui é o I, esse aqui é o J e esse aqui é o K. Né? Essas são o que a gente vai chamar de base canônica, tanto do R2 quanto do R3. Né? Isso não por que isso? Por que a gente tem essas bases? Porque a gente pode escrever qualquer outro vetor em função desses vetores. Qualquer vetor do espaço bidimensional, né, do R2, eu posso escrever em função desses outros dois vetores I e J. A mesma coisa vale para o R3, tá certo? Então, é como se, por exemplo, nesse exemplo aqui embaixo, esse aqui, tá? O vetor X, que é o vetor 2 menos 1, 3, a gente pode escrever como 2i menos j mais 3k, conforme está aí. Né? Pelas operações de vetores que a gente viu aí lá para cima, né? na primeira aula. No Rn, aí a gente vai chamar de vetores E1, E2, E3, E4 até o En, tá? Onde a coordenada que é igual a 1 vai estar na ordem do índice desse vetor E. Ok? E assim sucessivamente. Bem, então eu vou encerrar esse vídeo agora e vou fazer um outro começando em produto vetorial em R3. Tá? E aí eu espero que a gente termine. Acho que dá para terminar no próximo vídeo, ok? Até logo!